Nono ano, revisão P1, quarto bimestre, capítulo 8. Nós estudamos sobre o Oriente Médio. Conflitos. Os principais conflitos do Oriente Médio, sobretudo, eles se baseiam com relação à religião. Conforme nós estudamos, a predominância são de árabes. Porém, mesmo dentro da cultura árabe, não existe um pensamento único, existem várias vertentes. Então, existem pessoas que levam ao pé da letra, de forma literária, o Alcorão. Existem pessoas que são mais tranquilas, mais relativas. E há conflitos até de pensamentos e ideologias dentro de uma própria religião islâmica. Então, nem todos que seguem o islamismo pensam da mesma forma. E muitas vezes, por não pensar da mesma forma, acabam entrando em conflitos entre si. Fora isso, nós também temos ali os judeus dentro da região do Oriente Médio, que constantemente acabam entrando em conflito com os muçulmanos islâmicos. Há também conflitos por conta do petróleo. Nós já estudamos ali sobre o Oriente Médio que o petróleo de lá ele é fácil de extração e de excelente qualidade. Então, a posse do petróleo territorial faz com que muitas nações acabem enriquecendo de forma muito rápida. Então, a posse das reservas de petróleo gera conflitos entre as nações cuja qual habitam as jazidas mais abundantes de petróleo no Oriente Médio. Há conflitos gigantescos também por conta de água. Sim, guerra por conta de água. O Oriente Médio praticamente é um grande deserto, uma região de clima árido, com poucas chuvas, vegetação adaptada, bem pior do que o semiárido da Caatinga nordestina. Por ser uma região desértica, há conflitos pela posse das regiões cuja qual estão inseridas nas bacias hidrográficas mais ricas. Um exemplo, a Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia, lá historicamente, berço da civilização praticamente, nós temos grandes rios ali do rio Tigre e o rio Eufrates. Então, as bacias do rio Tigre e Eufrates são abundantes em água e o controle destes rios geram inúmeros conflitos ali no Oriente Médio. Próximo tópico, tensões globais. Algumas regiões do Oriente Médio causam conflitos não apenas no continente asiático, mas também no cenário geopolítico mundial. Um exemplo, o Afeganistão. Acusado da queda das Torres Gêmeas, Osama Bin Laden, do Afeganistão, acabou entrando em conflito com os estadunidenses. No caso, quem era o presidente da época era o George W. Bush, acusou Osama Bin Laden como principal líder da queda das Torres Gêmeas e o Afeganistão acabou entrando no mapa, de acordo com Bush, o mapa da guerra ao terror, eixo do mal. Então, o eixo do mal são os países acusados como terroristas, acusados também por terem bombas nucleares e, no caso, esses países precisavam ser combatidos. Destaque aí para o Afeganistão no que se refere ao Oriente Médio. Próximo, Iraque. O Iraque já tentou ali por inúmeras vezes controlar algumas jazidas de petróleo. O Iraque já foi utilizado até como uma marionete contra o Irã, que acabou cortando os laços com os países ocidentais capitalistas. Depois disso, o Iraque acabou vencendo a guerra entre o Iraque e o Irã e tentou controlar as reservas de petróleo do Kuwait. Aí, deixou de ser amigo dos Estados Unidos para se tornar inimigo, por querer dominar reservas de petróleo de um país que era amigo dos Estados Unidos. Logo então, Estados Unidos e também o Reino Unido entraram em conflito com o Iraque. E o Iraque depois acabou queimando várias reservas de petróleo do Kuwait, causando um enorme conflito geopolítico mundial. A Síria soma o maior número de refugiados do mundo. Por quê? A Síria vive uma constante guerra civil, ou seja, um conflito interno entre os seus cidadãos. E
A guerra na Síria é um caso extremamente complicado, porque o seu presidente ele tem alianças com a Rússia. Automaticamente, quem tem alianças com a Rússia é inimigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é inimigo do Estado Islâmico. Porém, o Estado Islâmico é inimigo do governo russo, do governo sírio, perdão. O Estado Islâmico é inimigo do presidente da Síria. Então, automaticamente, os Estados Unidos se aliam com o Estado Islâmico para combater o presidente da Síria, que é aliado do governador da Rússia. E quem sofre com isso é a população comum. Então, a população comum constantemente é bombardeada por armas, por guerras, pelo exército, e constantemente tenta fugir da Síria, que vive este caos. A maior porta de entrada ali dos refugiados sírios é o continente europeu, que abriga uma boa parte desses refugiados. Próximo, Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico é uma sub-região dentro do Oriente Médio. É a área onde que há as maiores reservas de petróleo. No Golfo Pérsico nós temos ali de destaque a Arábia Saudita, tá? A maior reserva de petróleo do continente asiático. Nós temos ali o Iraque, o Irã, a própria Síria, o Kuwait, que já foi mencionado. Então o Kuwait é uma sub-região, tá? Onde que nós temos as maiores reservas de petróleo, de fácil extração e de boa qualidade. O Golfo Pérsico é uma área marítima, tá? E os países que estão ao entorno acabam entrando em conflito constantemente por conta das reservas. O petróleo ele gera uma desigualdade social gigantesca. Poucas pessoas têm a posse das reservas de petróleo e poucas pessoas possuem monopólio e automaticamente enriquecem por conta dessa reserva natural. Em contrapartida, a maior parte da população não desfruta da economia do petróleo, gerando uma segregação gigantesca. Tá? Então, poucas pessoas acabam enriquecendo e muitas pessoas ainda continuam, mesmo no século XXI, vivendo à margem da pobreza. Existem favelas, tá? Em boa parte dos países, até mesmo Dubai, tá? Uma cidade riquíssima, existem áreas de periferia. OPEP. A OPEP ela é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e ela surgiu como uma forma de combater o monopólio exercido entre as 7 irmãs, que são as refinarias, boa parte delas estadunidenses. Então a OPEP, que comanda boa parte da extração de petróleo, não somente do Oriente Médio, mas do mundo, fazem parte aí a Venezuela, países do norte da África e países do Oriente Médio. Então eles que comandam a extração de petróleo mundial e consecutivamente a exportação dessa matéria-prima. Então eles controlam o preço do petróleo no cenário mundial. Estado Islâmico, próximo tópico. Estado Islâmico é uma vertente do islamismo xiita, ou seja, eles levam ao Corão extremamente ao pé da letra. Essa prática literária é chamada de jihad, tá? Levar o Alcorão ao pé da letra, minuciosamente, aplicam as escrituras. Dentro do jihad, dessa aplicação literária, nós temos também a Guerra Santa. O que é a Guerra Santa? A Guerra Santa é o conflito àqueles que são contrários às escrituras de Maomé dentro do Alcorão. Um exemplo que nós temos que eu acabei mencionando em sala de aula, lá aquele prédio do jornal francês, onde um cartunista acabou fazendo uma crítica a Maomé. Então, o Estado Islâmico acabou bombardeando o prédio inteiro por conta dessa crítica a Maomé. Então, nós temos ali o Estado Islâmico como um dos principais grupos acusados como terroristas que
aplicam a Guerra Santa. Eles acreditam que, realizando esses atos terroristas, colocando uma bomba sobre o seu corpo e explodindo, por exemplo, boa parte de um estado no show da Ariana Grande, eles acreditam que fazendo esses atos, eles acabam ganhando como se fosse tipo méritos, honras, numa vida eterna, junto com Alá, que para eles é Deus, nos céus. Então, este reino dos céus, ele acaba tendo uma classificação, e aqueles que se doam a causa aqui na terra acabam ganhando honrarias numa vida eterna nos céus. Um dos objetivos do Estado Islâmico também é criar aqui na terra um Estado, ou seja, um país predominante a esta vertente religiosa. Então esse é um dos objetivos deles, criar um país dentro do Oriente Médio que possuem a mesma ideologia, o mesmo ideal de vida, cujo qual eles praticam. Primavera Árabe. A Primavera Árabe é um evento histórico que surgiu lá na Tunísia, quando um menino ateou fogo no seu próprio corpo, por conta que ele estava cansado da ditadura que seu país estava vivendo. Comovendo então outras nações, muitos dos seus cidadãos foram para as ruas como forma de manifestação para tentarem derrubar a ditadura cujo qual esses países estavam vivenciando, países do norte da África e países do Oriente Médio. Muitas nações conseguiram derrubar ali governantes que estavam há décadas no poder, que executavam ali uma ditadura, ou seja, não existia uma democracia. Deu certo a Primavera Árabe em 100% dos países islâmicos? Não. Porém, muitos países ainda estão chegando a tentar uma democracia após este evento histórico. Israel e Palestina. O conflito entre Israel e Palestina é um conflito milenar que acabou ganhando um ápice, ou seja, seu maior nível de conflito após a divisão exercida pelo Reino Unido. Durante o imperialismo, o Reino Unido ele dominava boa parte do continente asiático, nós já estudamos sobre isso. O Reino Unido dominava a região da Palestina. No século passado, mais ou menos na metade do século passado, o Reino Unido ele promoveu o movimento sionista, que é a criação de um país para Israel. Então, o Reino Unido acabou dividindo a Palestina entre duas partes. Metade ficou para os palestinos, que já habitavam 100% do território, e a outra metade ficou para Israel. Não contentes, os palestinos acabaram entrando em guerra com os israelitas diversas vezes. Guerra do Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias, as Intifadas, e a cada guerra os palestinos foram perdendo porções territoriais a tal ponto de não serem mais considerados como um país. Economia israelita. Diferente dos demais países do Oriente Médio, os israelenses eles não focam apenas na extração do petróleo. Os israelitas eles são conhecidos mundialmente pela economia tecnológica, então eles são muito bons em desenvolvimento tecnológico. Os israelitas também são muito bons no desenvolvimento bélico, vendem armas para o mundo todo e possuem um dos 10 maiores exércitos do mundo. E também nós temos ali a tecnologia voltada para a aeronáutica, tecnologia química, tecnologia farmacêutica. Possuem um dos maiores desenvolvimentos tecnológicos no que se refere à dessalinização. São um padrão mundial para a retirada do sal da água do mar e tornar essa água potável. Eu acho que até por aí já está bom a nossa revisão. Não se esqueça de fazer o seu resumo a ser entregue no caderno no dia da prova. Um abraço e até mais.